Ó, seguinte, tem um quadro aqui do canal que, como todos os outros quadros, não tem nome, só o Norton Report tem nome, o quadro sem nome também é um nome, tá? Onde nós analisamos as lutas de Star Wars, então a gente já falou sobre luta do Ameaça Fantasma, Luke contra Kylo Ren, cara, já falamos de várias, eu vou deixar tudo aqui no card, mas hoje eu quero falar sobre uma das melhores lutas de Star Wars, uma das mais significativas, uma das mais belas assim, cara. E aconteceu na animação, lá em Rebels. Eu falo sempre isso, por mais que as animações estejam um degrau abaixo do canon, assim, os materiais que ditam as regras são os filmes e as séries em live action agora, depois séries animadas, quadrinhos, jogos, mas cara, dá uma chance. Dá uma chance. Rebels. Tipo assim, não quero assistir Clone Wars, que é muita política, muito blá blá blá. Assiste Rebels, por exemplo. Rebels envelhece assim, cara, junto com você. Você vai entender se você assistir as 4 temporadas. Mas na terceira temporada de Rebels, temos o confronto entre Obi-Wan e Darth Maul, que agora era só Maul, porque ele não é mais Sith. No episódio 20, basicamente chamado Dois Sóis, porque esse confronto é em Tatooine, que tem 2 sóis. Eu fiz 4. 2 sóis. Uma rivalidade que no tempo da série tem aproximadamente 30 anos. Rebels começa 15 anos depois da Vingança do Sith, 5 anos ali, 4 na verdade, antes de Uma Nova Esperança. Cada temporada é um ano, então aproximadamente 30 anos aí que esses dois caras ficam se matando. Na verdade o Maul tenta matar o Obi-Wan, não dá muito certo, mas ele tenta muitas vezes. Clone Wars tá aí pra provar que ele tentou com muita força. Um episódio belíssimo, definitivo e que soma perfeitamente o Obi-Wan das prequels com o Obi-Wan da trilogia original, de Ian McGregor para Alec Guinness, mistura as duas coisas e também traz a relação ali, a profunda relação entre Obi-Wan e Qui-Gon Jinn. Tudo isso eu tô falando de uma luta de, sei lá, aproximadamente 3 minutos. É muito curto. E olha o tanto de coisa que a gente já falou só na introdução. Bora lá. Contexto. Eu acho importante a gente dar o contexto da luta pra gente entender como é que a gente chegou ali. A gente descobre nas séries animadas, mais precisamente em Clone Wars, que o Maul não morreu quando ele foi cortado no meio lá no episódio 1, Ameaça Fantasma. Ele foi cortado ao meio, caiu infinitamente, ficou ali 10 anos morando numa lua lixão, mas não morreu. O cara é brabo. E a explicação do canon pra isso é que ele não morreu por causa do ódio mesmo. Tipo, ele usou o lado sombrio pra ficar vivo, sendo alimentado ali pelo seu ódio, gritando Kenobi, virando uma aranha maluca doidona que grita Kenobi. Então, basicamente, o ódio manteve ele vivo. Mas, depois que ele volta ali a se reintegrar na sociedade, entre aspas, ele vira um chefão do crime. Primeiro ele cria a Sombra Coletiva, lá em Clone Wars, depois ele cria a Aurora Escarlate, como nós vimos lá no filme solo do Han Solo. Só que, em determinado momento, o Império fecha o cerco e ele perde a sua influência, ele perde ali a sua liderança, o seu cartel do crime que ele liderava, e ele começa a ser caçado pelos Inquisidores. Isso a gente já tá em Rebels, 15 anos depois da Vingança do Sith, e ele faz uma maracutaia ali, que é totalmente aquelas doideiras que o Dave Filoni imaginou e, bom, ficou por isso, que ele pega e soma um Holocron Sith com um Holocron Jedi, e ele tem direito a ter uma visão ali do que ele quer ver, e ele vê o Obi-Wan em Tatooine protegendo aquilo ou aquele que seria a arma para derrotar o Sith. Isso é uma coisa muito importante. Depois que o Maul volta como chefão do crime, ele começa a fazer planos e tentar, de algumas maneiras, derrubar o Sith, porque Darth Sidious abandonou ele e substituiu ele. Não era mais Sith, ele não era Darth Maul, ele era agora só Maul. Quando ele volta à vida, ele descobre que Sidious nem ligou pra ele, pegou o Dooku pra treinar, depois pegou o Vader, tipo assim, dane-se, Maul. Então ele começa a tentar derrotar o seu ex-mestre e também criar um império pra ele. Então esse confronto é em Tatooine. O Maul viu ali na junção dos Holocrons que o Obi-Wan está em Tatooine protegendo alguma coisa que seria muito importante, que seria a chave, na verdade, para derrotar o Sith. Ele vai até Tatooine e o Obi-Wan não pode deixar ele andar muito por lá, então o Obi-Wan encontra ele no meio do deserto. Quando ele encontra o Obi-Wan, o Maul entende que o Obi-Wan não tá ali à toa, ele fala, cara, você tá protegendo alguma coisa aqui, ou alguém. E nesse momento o Obi-Wan pensa, não, eu vou ter que me livrar desse cara porque ele descobriu que eu tô protegendo alguma coisa, e o Obi-Wan estava protegendo Luke Skywalker. A luta se dá início à noite, com o céu estrelado como testemunha do confronto final entre esses dois personagens de lados opostos, mas que foram derrotados pelo mesmo inimigo, o Sith. O Obi-Wan saca seu sabre, mas reparem nisso, é muito importante. Ele muda de posição 3 vezes. Primeiro ele faz a posição que ele sempre fazia durante as Guerras Clônicas,
Depois ele troca para uma posição mais parecida com Alec Guinness, lá no filme 4, Uma Nova Esperança, e por último ele se coloca na mesma posição de seu mestre Qui-Gon Jinn. Além disso mostrar a maturidade e a mudança desse personagem, porque ele tá velho, ele é um mestre Jedi em exílio, mas também essa movimentação mostra o quanto ele está calmo, ele está pensando de maneira estratégica, e ele sabe que essa luta não dá pra errar. Essa luta, assim, é definitiva. Um dos dois não vai sair dali. Ele sabe disso e o Maul também. Não são aqueles confrontos cheios de firula das prequels que gira e Clone Wars e e o cara corre, não. Esse momento, um dos dois vai morrer ali. Guarda essa troca de posição pro Qui-Gon Jinn, porque daqui a pouco a gente vai ligar isso, mas guarda isso que é importante. O Maul tá inquieto, como sempre. Fica girando o sabre, trocando a posição dos seus pés. No vídeo que falamos sobre o confronto da ameaça fantasma entre Maul versus Qui-Gon Jinn e Obi-Wan, nós comentamos sobre isso, como aquela luta mostra a personalidade de cada um, principalmente naquela parte do campo de força. O Maul tá impaciente, querendo lutar logo, o Qui-Gon Jinn começa a meditar e o Obi-Wan está aflito para ajudar o seu mestre. Numa pequena cena, numa sequência gigante, né, mas uma pequena cena a gente vê a personalidade de cada um deles, demonstrando, agora eu faço a ligação com essa luta de Rebels, que o Maul sempre foi impaciente, ele sempre foi muito raivoso. Tem um quadrinho, que é o quadrinho do Maul mesmo, uma minissérie, essa capa aqui já saiu aqui no Brasil, se eu achar na Amazon eu posso deixar o link aqui embaixo. Aqui nesse quadrinho, o Maul, ele começa a caçar uma Padawan Jedi porque ele quer lutar contra um Jedi logo, ele é impaciente e o Palpatine fica. Não é hora de se revelar, claro, a gente tá falando antes do Ameaça Fantasma, não é hora de se revelar, calma, a gente vai ter nossa vingança. O Maul, ele é esse ser impulsivo, essa raiva impulsiva, e ele tá encontrando com o seu arqui-inimigo, Obi-Wan. Ele quer acabar com isso logo, ele quer enfrentar o Obi-Wan logo, ele quer matar o Obi-Wan, que é algo que ele tá tentando há 30 anos. Essa luta é inspirada nas lutas dos samurais dos filmes do Kurosawa. O próprio Dave Filoni fala isso nos especiais de bastidores do DVD da série. É uma luta estratégica, quem vacilar primeiro perde. A tensão da cena tá ali. Eles ficam colocando close ali no olho do Obi-Wan, no olho do Maul, coloca ali no sabre, o Obi-Wan aqui com o sabre de cá, o Maul com o sabre aqui segurando, aqui no caso. A gente vê a tensão sendo construída, a música sobe, a gente vê o céu estrelado de Tatooine, tudo está muito tenso. Quem vacilar, perde. E quem ataca primeiro? Obviamente, o Maul. Lembra que eu falei pra vocês segurarem a informação do Qui-Gon Jinn ali, da posição do Qui-Gon Jinn? O Obi-Wan agiu estrategicamente. É uma coisa que o Obi-Wan faz sempre, eu já vou falar sobre isso. Sabe como o Obi-Wan derrota o Maul nesse momento? Refazendo a luta entre Maul e Qui-Gon Jinn. É a mesma movimentação, ele bate no sabre do Maul, bate no sabre do Maul. Quando o Maul vai fazer assim, com o cabo do sabre, lá no Ameaça Fantasma, ele faz essa mesma movimentação, ele bate na cara do Qui-Gon, o Qui-Gon levanta a cabeça, ele vai lá e zoom, dá uma sabrada de luz na barriga do Qui-Gon, o Qui-Gon morre. O Obi-Wan sabia que o Maul ia fazer isso, porque ele emulou o Qui-Gon Jinn. Então ele defende e corta o sabre, não deixa bater na cara igual o Qui-Gon, não que o Qui-Gon tenha deixado, mas aconteceu. Ele corta o sabre no meio e corta o Maul, matando assim o seu inimigo. É isso o confronto, é rapidinho. O confronto tem tipo assim 10 segundos, tirando a cena toda de bate-papo ali que dá mais ou menos 3 minutos. É definitivo, é preciso, é sem firula. O Maul morre nos braços do seu arqui-inimigo, falando que o escolhido que o Obi-Wan está protegendo irá vingá-los. Mas isso é belo, é bonito, é uma luta de samurais, é uma luta de honra ali entre lado sombrio e lado da luz, sem Jedi Sith. Tudo bem, o Obi-Wan ainda é um Jedi, mas ele não segue mais a Ordem Jedi, nem tem mais a Ordem Jedi na verdade. Ele ainda é um Jedi, porque, bom, ele é um mestre Jedi, mas ele não tá lutando pela Ordem, e o Maul também não tá lutando pela Ordem do Sith. Eles são inimigos, eles são rivais, é uma coisa pessoal, que envolve um outro elemento que é o Luke. Os dois estão ali pelo Luke. O Obi-Wan está protegendo e o Maul está tentando usá-lo. O Maul não errou. O Luke é a chave para derrotar o Sith. Tanto que ele faz isso, derrota o Palpatine e traz o Anakin de volta. Ele acaba com o Império. Só que cada um quer uma coisa. Um quer protegê-lo e o outro quer usá-lo. Aquela hora que eu falei pra vocês que o Obi-Wan sempre usa estratégia, é uma coisa que eu já mencionei aqui e eu vou mencionar sempre que possível. O Obi-Wan derrotou o Anakin, que tava como Vader lá em Mustafar, porque o Vader, /Anakin, deu a mesma pirueta que o Obi-Wan fez contra o Maul. Ele refez aquele movimento. Quando o Obi-Wan fala, eu estou no high ground e tudo mais, o Anakin dá a mesma pirueta que o Obi-Wan deu quando ele estava pendurado lá em Naboo. A diferença é que o Obi-Wan conseguiu cortar o Maul no meio, só que é o Obi-Wan que usa essa habilidade. Então quando o Anakin fez, o Obi-Wan só aparou por cima. O Obi-Wan é muito estratégico nesse sentido. E é aí que a gente vê a posição de um mestre Jedi nesse confronto. Não só o amadurecimento do personagem, ele faz o Maul emular a mesma movimentação,
que ele fez no passado e ele consegue baitar o Maul nisso. Sem contar que é uma coisa, a gente fala muito sobre tipo, é legal movimentação, é legal pirueta. Os dois estão velhos, os dois estão cansados, os dois estão passando a vida inteira correndo do Império, correndo dos Inquisidores. Eles não estão no seu auge, faz 30 anos ali que eles se matam, eles não estão mais naquela firula. É uma luta incrível, simbólica, lindíssima. A imagem dos dois, assim, um parado de frente pro outro, o Obi-Wan aqui com o sabre e o Maul, assim, só a luz do sabre deles, eu usei como papel de parede do meu celular, eu acho que por anos, assim, por anos. Porque é bonito demais, cara. Mexe comigo com força essa luta. Vira e mexe, eu entro na Disney Plus só pra reassistir esse confronto. É uma luta incrível, ela mexe comigo, eu tenho uma ligação com esse confronto, tem uma ligação com o Obi-Wan também, um personagem que eu sou muito ligado emocionalmente, mas esse confronto, Maul e Obi-Wan, que é um negócio que, mano, o Maul buscou isso, a vida inteira dele, é incrível. Não sei o que vocês acharam dessa análise, espero que vocês tenham curtido, tá? E se você não assistiu os outros vídeos, dá uma olhada, eu vou deixar aqui no card. Comenta aí, cara, antes da gente encerrar o vídeo, comenta aí outras lutas que vocês querem que nós comentamos aqui no canal. Eu falo aqui, vocês comentam aí embaixo, dá uma olhada nas lutas que já tem, e a gente pode comentar outras. Mas, cara, isso é belíssimo, é maravilhoso. Não sei o que vocês acham, comenta aí embaixo. Eu tô parecendo a Isabela Boscov, né? Um luxo, um primor. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal, se inscreve. Vou deixar link aqui embaixo para vários livros e quadrinhos de Star Wars lá na Amazon, tá? Então, se você achar alguma coisa interessante, compra pelo meu link, que me ajuda bastante. Me segue nas minhas redes sociais, tá? Porque sempre minhas primeiras reações aos episódios novos, tudo mais, é sempre no Twitter, no Instagram. Então, eu vou deixar tudo aqui embaixo. É Norton Domingues em tudo. No Twitter é Norton D, mas tá tudo aqui bonitinho, tá? Me segue por lá. Gente, é isso então. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau.